Vamos falar um pouquinho sobre mercados? O que vocês acham? Ó, essa semana passou e foi bem bacana. Cara, o movimento de ontem do índice futuro, olha só, eu fiquei assim de cara. Fazia tempo que eu não vi um movimento tão brutal no diário, né? A gente consegue olhar aqui, isso aqui é o semanal, mas olha o diário, olha esse diário, gente do céu. Fazia tempo que a gente não via, né? Desde essas épocas aqui, bons tempos, essa época aqui, nossa, época bacana. Então foi um movimento bem importante. A gente já tinha comentado na semana passada essa condição aqui do Bovespa, né, que ele tinha realmente encontrado um possível ponto de parada, bem aqui, nesse Fair Value Gap. Aí é onde ele trabalhou o que a gente poderia estar falando que foi foi uma acumulação. E aí, simplesmente, ele veio capturar essa liquidez aqui de fundo, né, conforme falamos, rompeu esse candle aqui e desbravou. Rompeu agora aqui o key level, fazendo o que a gente chama de choque. Então agora, de fato, o movimento fez um choque para cima, colocando o diário novamente em posição que a gente sabe que tem um player comprador. Para a gente considerar que o diário virou de vez, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa daquele recuo para fazer o que a gente chama de primeiro boss. Se isso aqui acontecer, a gente vira o diário para cima novamente, alinhado ao semanal, alinhado ao mensal, e aí a intenção do preço vai ser buscar essa região. Não sei se vem direto e reto para cá, se fizer esse primeiro boss, né? Porque aqui a gente tem o que a gente chama de defesa do médio do player. Então, o cara que fez todo esse movimento de queda aqui, ó, ele vai trazer o preço médio dele para cá quando ele se alavancar bem dentro dessa região, sendo que aqui foi a nossa referência principal, aqui foi a nossa manipulação, que aconteceu tudo isso aqui, e aí, quando ele voltar aqui, ele vai fazer o que a gente chama de defesa do médio player. Vai ser muito interessante de ver. Sim, tem muita gente que está feliz com essa alta. Eu, sinceramente, não estou tão feliz porque eu esperava comprar mais, né? A gente nunca tá 100% satisfeito como trader, né? Mas eu realmente queria que viesse toda essa posição aqui, porque aqui provavelmente se chegasse, a gente ia ver a galera lá com Fear and Greed no extremo medo, que é o que realmente dá um suporte maior para fazer compras de médio e longo prazo, né? Até swings, alguns rolaram aqui, né? A própria CPF E3 foi uma que deu um swing bem bacaninha para nós, mas assim, queria mais. Assim, o que seria interessante, né? Não desejando mal, né? Obviamente, quem tá comprado deve estar muito feliz. Mas depois de uma barra, assim, cara, se viesse uma barra vermelha, assim, ó, negativa, limpando essa barra, pensa o tanto que a galera vai ficar frustrada. Vai. E aí, provavelmente, isso aqui vai incitar o medo, e se perder isso aqui, aí é o extremo medo. A gente sabe que existe essa possibilidade, mas não dá pra gente ficar tentando adivinhar o futuro. A gente vai só marcar as nossas regiões e agir conforme o preço chega dentro dessas regiões. Então, hoje a gente sabe que fez o choque, então, toda vez que estiver próximo de uma região de desconto, a gente pode sim estar buscando pela compra, e toda vez que voltar para a região de prêmio, a gente pode estar sim buscando pela venda aqui, certo? Pelo semanal não teve nada de interessante, simplesmente aquele refri que a gente comentou. Se a gente for olhar aqui todo esse movimento, a gente chegou nessa região aqui de 70,5 a 62, que é uma das regiões que o S gosta muito de trabalhar. Eu queria muito nessa região da entrada de confirmação, porque aqui seria o melhor dos mundos para todos nós, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem, não é mesmo? Então vamos olhar agora aqui as nossas regiões do gráfico livre. Nossa, isso que eu acho mais claro para vocês. E, de fato, essa região aqui, ó, se vocês forem olhar no vídeo de domingo passado, a gente já tinha marcado ela, né? E cravou, basicamente. Esse ponto em alaranjado não. Esse ponto em verde aqui é a linha do diário. A gente sabe que vai sofrer uma resistência e vai sofrer uma pressão dos vendedores para não deixar passar essa região, porque isso aqui é uma área de aceleração do diário. Se passar, é porque o comprador, de fato, está ganhando força. Tá? Como a gente já está nos 60 minutos de uma tendência de alta, isso tudo aqui são regiões validadas pelo nosso modelo. Então, a primeira região validada que a gente tem está aqui de 175.380 até 174.260, depois de 172.770 até 171.950 e, por último, de 170.300 até 168.978. Essa região em amarelo eu deixei aqui porque não tem linha de boss, mas ela é sim uma defesa do médio do player comprador, sabendo que aqui é a minha referência, a minha manipulação, e aqui seria a minha defesa do médio do player. Se perder esse ponto aqui, a gente vem direto para cá, um ponto muito, muito, muito bom mesmo, de 166.450 até 163.615. Tá? E a região vendedora que nós temos aqui, essa primeira aqui, se inclusive se isso aqui abrir na segunda-feira em cima, eu arrisco uma venda aqui, 177.950 até 178.575, e se passar,
Eu só vou estar olhando para venda aqui, meu amigo. Bem em cima. De 183.400 até 184.500. Viu? Bem lá em cima mesmo. Os outros pontos a gente fala no decorrer da semana. É isso. Olhando aqui para o índice futuro, olhando aqui para as nossas regiões, a gente também parou dentro do ponto da semana passada marcado que tinha, né? Ele não ultrapassou ainda. Eu acredito que ele vai fazer uma manipulação aqui, que ele ainda tem esse espaço para liquidar. Tá? Então a gente está falando aí de mais 3.800 pontos. Não acho que vai chegar de uma vez, tá? Não acho. Acho. Pode chegar, mas o movimento mais interessante seria o recuo aqui, antes dele tentar fazer mais uma próxima pernada, tá? Então, essa região vendedora, ela continua válida, inclusive, fez uma manipulação aqui? Não, ainda não. Poderia ainda fazer pelo menos uns 5 minutos, fechar acima, fechar abaixo, perder aqui para botar na venda. Inclusive aqui, 12 minutos, interessante, hein? 12 minutos tem a nossa divergência, uma região aqui interessante da perda daqui. Vamos avaliar como é que abre aí na segunda-feira o próprio índice futuro, mas aqui de fato é uma região validada vendedora. O interessante seria o quê? O problema é só se ele abre de gap de baixa, aí tipo, a gente perde essa oportunidade. Mas aqui a gente já tem a primeira região compradora, né? Se abrir aqui, beleza. De 178.440 até 177.744, a primeira região de compra. Segunda região de compra que nós temos aqui, 175.490 até 176.095. Depois a gente tem duas regiões um pouco mais fracas, que eu preciso da confirmação aqui, de 173.390 até 172.680 e por último 132.000 até 171.430. Essa região aqui a gente já tinha comentado, né? Foi onde tocou de fato a mínima na semana passada, no dia 18, né? Há muito tempo, né? De 170.000 até 167. Não cheguei a filtrar essa região aqui, mas se vier um pouco mais próximo, a gente consegue filtrar assim, tá bom? E se passar essa região vendedora que nós estamos aqui de 180.500, como isso aqui é liquidez, tende a empurrar ainda o preço, a gente só vai ver o preço para tentar vender próximo dessa região, né? De 189.050 até 190.650. E depois de 191.880 até 192.990. E depois acabou o esperador. Ou seja, a gente tem essa última região aqui, mas, sinceramente, se passar ali, eu não vejo mais tanta esperança, não. Aí ele vai tentar retestar o topo, certo? Dolinha, mesmo a situação da semana passada, né? A gente tá nessa base aqui chata, que ele não faz nenhum movimento, tá realmente chato. Quem opera o micro, de fato, pode estar fazendo alguma coisa aí, mas nada muito interessante de movimentação do dólar, sendo bem sincera. Primeira região que nós temos aqui de 5.160 até 5.168, 5.69. Depois, 5.193 até 5.203. Depois, 5.225 até 5.236. Preciso que, se ele passar essa região, ele captura essa máxima aqui, e aí eu só vou olhar para a venda novamente para dólar aqui, em 5.34150 até 5.37150. Região de compra, a melhor para mim é aqui embaixo, tá? Mas essa daqui já é válida sim, muito boa também. De 5.116,50 até 5.101,50. Se passar, melhor de todas está aqui para mim, de 5.04850 até 5.025,50. Beleza? Vamos olhar um pouquinho os mercados lá de fora. Criptos eu falei no vídeo que saiu no sábado, né? Hoje, aí mais cedo para vocês. Vamos falar agora aqui sobre US 500. Então aqui, de fato, a gente tinha uma região vendedora aqui, né? Que foi marcada no vídeo da semana passada. Segurou bastante até que realmente veio capturar todas as liquidez. E agora eu não tenho nada de linha de bosque dentro do nosso modelo nos defendendo aqui para a região de venda. Agora a gente tem o SMC Puro. E aí, como que a gente pode fazer a leitura do SMC Puro? É uma tendência de alta, sim, no diário e no semanal, mas a gente consegue ver que o 300 minutos está brigado. No 300 minutos, a gente teve essa pernada válida aqui, ó, que perdeu toda essa região de fundo. E aí, quando ele veio aqui, ele voltou para esse ponto, região de 79%, e veio retestar a região. Só que o comprador fez a jogada contrária. Aqui a gente tem a primeira referência do comprador. Ele precisou fazer a manipulação aqui e aqui ele fez a defesa do médio do player. Lembra a questão da defesa do médio do player? A gente significa que o comprador está se alavancando absurdamente. E ele tem a obrigação de chutar o preço mais rápido de longe do preço médio dele, que está bem aqui. Se ele não fizer isso, ele vai morrer. E aí ele vai produzir aquele candle que a gente vê dessa forma assim, ó, certo? Então ele cumpriu com o objetivo dele de chutar o preço para longe. Só que agora a gente tem um outro ponto. Chegamos na região que já está sendo a defesa do médio do vendedor, bem essa região. Então agora está um ponto crucial e sinceramente aqui fica difícil de você
querer comprar, né? Tem que esperar cair para você comprar. E também fica um pouco complicado vender assim na lata. Talvez eu poderia buscar uma venda agressiva, porque eu estou contra o semanal e o diário. Uma venda agressiva se tiver um micro choque aqui. Mas o ideal mesmo seria a gente ou espera romper esse topo para trazer a tendência total para alta novamente, alinhando todo o micro com o macro, ou a gente espera cair nessa região ou nessa região que são as melhores regiões de compra para poder entrar, embarcar junto desse ativo. Com certeza os nossos alunos estão torcendo para romper esse topo logo, porque aí fica um ativo novamente fácil para se operar. É um ativo que todos os tempos gráficos estão de alta. Esse é o melhor dos mundos, é o que a gente quer operar, é o mais fácil para operar, né? Então vamos ver. Eu vou deixar essa região aqui marcada para vocês, só ter uma referência, tá? Mas não é para ninguém ficar operando ela, não. Vou deixar até de alaranjado para saber que essa a gente não vai fazer, tá? Só para a gente ver como que o preço vai se comportar. Primeira região de compra, região intermediária, região que precisa de um choque micro também é essa daqui, de compra, né? 7.509 até 7.490, depois 7.433 até 7.411, região top da semana passada que cravamos aqui, inclusive, ela ainda continua válida porque rompeu o último topo. Depois essa região intermediária de 7.390 até 7.363,70 e por último a gente vai ver aqui esse ponto de 7.321 até 7.287, beleza? Ouro foi muito sacana porque eu tinha marcado uma região bem aqui, ó, bem aqui embaixo, e ele me deixou ver navios aqui e foi embora novamente. Mas ele tá tentando fazer ainda o cumprimento da tendência dos 60 que agora é de alta, né? Então ele volta até aqui para tentar romper o topo. Vamos ver se ele vai ter força ou não. De toda forma, ele voltou a fazer um zigue-zague ascendente, respeitando o order flow comprador, para tentar vir até ali. Então aqui a gente tem uma região intermediária válida, tá? De 4.070, 4.071 até 4.053 de compra. E aqui eu tenho um vendedor que vai tentar defender também de 4.151 até 4.164. Então essas duas regiões são válidas desde que eu tenho um microchoque, tá? Primeira região vendedora topíssima que nós temos aqui do ouro tá em 4.264,50 até 4.292. E depois a gente vem direto para essa próxima região nossa aqui, dentro do nosso operacional, de 4.396 até 4.449. Beleza? Essa região de compra aqui continua válida, com certeza, de 3.972 até 3.885. Vamos ver aí como que o ouro vai se comportar. Olhando aqui rapidamente para o dólar index, estamos parados dentro desse order block, nada mudou, nossa, está assim um marasmo, desde 23 de junho. Região de compra está aqui embaixo, aqui é a região de vendedora, mas não tem nada para fazer. Se ele conseguir cair até aqui, esses pares vão cair mais, onde até deve uma queda bem bacaninha. E aí a gente olha para se DXY cair, né? Essas caem, essas aqui a gente vai olhar para a subida, beleza? E por último, euro-dólar, que nós temos aqui no 300 minutos, quase tocou também nossa região, não tocou, tá? Obrigado aqui. Ela continua válida, inclusive continua até, tá bem melhor, inclusive, porque agora deixou esse indústrio aqui, então daria para ele tentar parar o preço aqui para voltar aqui. É uma entrada que eu faria com risco menor, justamente porque o ativo tá muito obrigado, muito obrigado. Aqui de 13.885 até 13.627. Primeira região de venda que nós temos mais próximo aqui do euro é 1,15162 até 15.278. Se passar dessa região, a gente só vai olhar para a venda no euro aqui em 15.850 até 16.042. Belezinha? Então é isso, deu para ver um panorama geral aí do mercado. Eu espero que vocês tenham uma semana excelente de trades e que seja feito com muita calma, gerenciamento, que aí no final tudo dá certo, viu? Um grande beijo para vocês e até semana que vem.